Nesse instante, sinto que aqui está a razão pela qual eu finalmente declararia guerra à minha vida tediosa e limitada. E como se correspondido, a garota me encara por um ínfimo de segundo e abaixa a cabeça quase tão rápido quanto o giro completo das rodas do vagão em que estamos. Sem dúvida, ela é tímida, e eu, bastante irresistível. Oi fofaletes, tudo bem com vocês? Estou de volta e hoje trazendo a resenha do livro Para Continuar, do Felipe Colbert. Antes de mais nada, o Felipe é autor do livro Belleville e eu não conhecia nada da escrita desse autor até me deparar com Para Continuar. É um livro da editora Novo Conceito e ele é do selo Novas Páginas. Para Continuar, fala a história de Leonardo César e Ayako Miyake, que é descendente de japoneses, e ele se passa aqui no Brasil, especificamente na cidade de São Paulo, no bairro da Liberdade. O fato da história se passar em São Paulo foi uma surpresa muito agradável para mim, porque eu morro de saudades de lá e acabei fazendo uma pequena viagem pelas ruas de São Paulo, lendo Para Continuar. Leonardo é um jovem de 20 anos e tem um problema cardíaco, onde isso impede que ele faça muitas coisas. Os pais dele são super protetores porque ele convive com a morte iminente, constantemente com medo de morrer, então os pais dele só deixam ele ir apenas para a faculdade e voltar para casa. Ele não pode trabalhar, ele não pode praticar nenhum esporte, ele não pode fazer exercícios físicos, ou seja, ele vive apenas da faculdade para casa, de casa para faculdade. É um garoto que não tem muitos amigos, ele tem apenas um melhor amigo, que é o Penkin, que faz parte que participa aqui da história e é bem engraçado ele. E os convive com seus pais. Então, a vida dele é muito reclusa e ele praticamente não vive. Até um certo dia que ele estava indo para a faculdade e ele encontra com a Ayako no metrô. Na verdade, ele a vê sentada lá no metrô. Praticamente naquele mesmo momento ele se apaixona por ela e não consegue mais tirar os olhos dessa garota, com olhos de mangá, como ele chama. E ele é muito tímido, mas acaba dando um jeitinho de ir para perto dela, para tentar algum contato, para tentar conhecê-la melhor. Só que assim como ele, a Ayako também é muito tímida, e aí os dois não têm um certo diálogo e ele acaba sem saber nada, nem o nome dela, e muito menos onde encontrá-la. E assim ele vai para a faculdade, pensando nessa garota, pensando, e começa a tentar encontrá-la novamente no metrô. Um certo dia, quando ele estava indo para a faculdade, ele acaba dando de cara com ela novamente, mas ela dessa vez não vê. E ele a segue para saber onde que ela mora ou onde que ela trabalha, para descobrir alguma forma de entrar em contato com ela novamente, porque ela não saiu dos seus pensamentos até então. E ele a segue até a loja onde ela trabalha, que vende vários artigos de decoração japonesa, luminárias, dentre outras coisas. E lá ele acaba conversando com a Ayako e conhecendo também um outro personagem que a gente vai ver nessa história, chamado Ho. Ho é um chinês que tem problemas mentais e ele age como se fosse uma criança de 3, 4 anos. E é apaixonado também por Ayako. Só que Ho não entende que Ayako não gosta dele da forma que ele gosta dela. E ele fica completamente perturbado quando vê Leonardo chegar. E ele chama Leonardo de aquele que perturba Ayako. E aí começa toda a trama de história desses dois e Ho atrapalhando. Além da história de amor dos dois, o livro traz um suspense e dois mistérios bem relevantes aqui. Um está escondido no porão embaixo da loja, onde tem várias luminárias iguais a essas aqui que vocês estão vendo na capa do livro, que elas têm um significado e a Ayako e o avô dela protegem essas luminárias. Ho não pode de forma nenhuma saber que elas existem e ninguém, além de Ayako e de seu avô, podem entrar nesse porão, porque eles precisam proteger a todo custo essas luminárias. E esse é um dos mistérios que tem no livro, pra gente saber por quê e o que significam e o que são essas luminárias, que estão ligadas diretamente com os habitantes do bairro da Liberdade, em São Paulo. O outro mistério envolve Ho. Como que ele foi para lá?
Por que que Kong, o primo de Ho, que é bandido, que tem um grupo que trabalha para ele, que comete crimes naquele bairro, extorquindo os comerciantes dali, por que que ele não faz nada contra a loja de Ayako? Então são esses dois mistérios que a gente vai acompanhar e vai descobrindo no decorrer da leitura. Bom, se eu falar mais do que isso que eu já contei para vocês, eu vou estar dando muito spoiler e vou entregar o ouro para vocês, e a leitura vai acabar perdendo um pouco da graça. Esse meu primeiro contato com Felipe Kolber foi bem feliz. Eu não conhecia nada desse autor e gostei muito da escrita dele. Achei uma escrita fluida, que impulsiona você para estar lendo o próximo capítulo. Tem um suspense gostoso, tem uma história de amor gostosa, sem ser melosa. Tem toda uma trama aqui que você se envolve e fica muito, muito envolvido com ela, querendo realmente saber o final. E você acaba torcendo muito para que Leonardo e Ayako fiquem juntos e se deem bem. Como tem o tema oriental aqui e se passa em São Paulo, eu comecei essa leitura com muitas expectativas. Então, assim, eu esperava muito desse livro e ele não foi exatamente aquilo que eu estava esperando. Talvez pelo fato de Felipe ser um homem e estar escrevendo um romance. E homens, quando escrevem romances, eles são mais, como é que eu posso dizer, mais secos do que as mulheres quando estão escrevendo. Então, eu dei 3 estrelas para esse livro. Eu senti que o autor, ele correu um pouco para contar a história deles dois. Ele poderia ter se aprofundado mais, poderia ter dado uma pausa maior contando o relacionamento dos dois. E na hora de revelar o grande mistério, o grande segredo das lanternas, eu também achei que o autor correu um pouco e ficou um pouco superficial. Aí eu senti falta daquela emoção, daquele suspiro que eu sempre gosto de ver nos livros de romance que eu leio. Mas a leitura é muito gostosa, a leitura é muito boa, esse livro é muito gostoso de ler e você vai se surpreender. Claro que o final dele acaba um pouco clichê, mas eu adorei o final. Confesso pra vocês que em determinado ponto eu já desconfiava do que iria acontecer, mas tem um ponto muito positivo aqui para o autor, é que em um determinado momento eu achei que ele iria fazer diferente daquilo que ele fez e fiquei com medo, confesso pra vocês que eu fiquei com medo dele mudar o final que eu acharia que seria. E eu vou deixar vocês na dúvida se isso vai acontecer ou não, para que você leia o livro. 3 estrelas, porém eu gostei muito desse livro, gostei bastante e super recomendo ele para vocês. Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar o seu joinha e compartilhar nas suas redes sociais. E você já está inscrito no canal? Não? Vigi como tu é! Aperta no botãozinho vermelho que está aqui embaixo desse vídeo e se inscreve para estar acompanhando todas as novidades que tem por aqui. É isso, beijocas e até a próxima!